Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite. Estamos começando mais um grande encontro, dessa vez com o Rafael Cunha, CFO da Petro Recôncavo, uma empresa nova na Bolsa que estreou esse ano. Rafael, seja bem-vindo. Fique à vontade, boa noite. Boa noite, Carlos. Um prazer estar aqui falando com você e com os espectadores aí da Condor. Eu queria, Rafael, que você se apresentasse. Qual que é a sua formação? Quanto tempo que você está na empresa? Tá bom, legal. Eu sou economista de formação, formei na FRJ em 98. Eu comecei minha carreira num fundo de private equity que era administrado pelo fundo chamado CVC Opportunity, que é um fundo que foi bastante ativo aí no final da década de 90 em privatizações do setor de infraestrutura do Brasil, bastante coisa na parte de telecom, terminais portuários, energia elétrica e também aqui a própria Petro Recôncavo. O Opportunity é um dos sócios fundadores aqui da empresa. Na época eu trabalhava lá pelo private equity. Depois, em 2001, eu saí do Opportunity, fui fazer um MBA nos Estados Unidos, passei 2 anos fora, estudando na Universidade da Virgínia, escola de Darden, e quando eu me formei do MBA, aí eu retornei aqui de volta para o Brasil, mas dessa vez para a Petro Recôncavo já com chapéu de executivo, como diretor financeiro. Então, eu estou aqui eu acompanho o projeto da Petro Recôncavo, na verdade, desde a sua fundação, inicialmente como representando um dos investidores e, posteriormente, desde 2003, que eu estou aqui com o chapéu de diretor financeiro e executivo, então já estou há mais de 18 anos aqui trabalhando na companhia. Nossa, é muito tempo, 18 anos. Legal. Sim. No mercado financeiro a gente vai trocando de cadeira a cada 2 anos. É uma eternidade. Então, o que a gente vai fazer é mais ou menos corriqueiro. A gente vai começar com uma apresentação. Pessoal, vocês conseguem enviar perguntas. Eu também vou ir interrompendo aí para que seja mais dinâmico, tá? A ideia é vocês conhecerem mais sobre o que a empresa faz, qual que é a estratégia. A gente também gostaria de saber por que foi o IPO, o que vocês pretendem fazer com o dinheiro. É mais isso, tá bom? Vamos lá, com a apresentação. Tá bom, vou compartilhar a tela aqui para a gente ir seguindo ela. E, por favor, pessoal, não se esqueçam de dar like e de compartilhar, tá? Vamos lá. Acho que vocês estão vendo aí, né, a apresentação? Sim, tá tudo certo. Tá bom. Bom, a Petro Recôncavo é uma das principais produtoras independentes de petróleo e gás onshore no Brasil. É uma empresa assim que tem um dos diferenciais da companhia, que a gente tem um histórico bastante longo. Talvez depois da Petrobras nós sejamos a empresa mais longeva aqui no onshore brasileiro. A gente já opera aqui desde o ano 2000, na verdade, na bacia do Recôncavo. E depois eu vou contar um pouco mais para frente que a gente acabou expandindo mais recentemente nossa operação também para a bacia Potiguar, no Espírito Santo, no Rio Grande do Norte, desculpa. A gente tem atualmente, hoje, aproximadamente 15 mil barris de óleo equivalente por dia de produção. A maior parte aí, atualmente, ainda é petróleo, mas tem uma parcela de gás. Eu vou explicar depois que parte da nossa estratégia é crescer um pouco a participação de gás no nosso mix de produtos. A gente normalmente faz todo final de ano uma certificação independente de reservas, e na última certificação aí de 31 de dezembro de 2020, a gente tinha 151 milhões de barris de óleo equivalente de reservas 2P mais 2C, que são as provadas mais as prováveis. Isso aí é bem característico do mundo onshore, né, que a produção é distribuída numa quantidade de poços muito grande. Então, esses 15 mil barris de óleo equivalente por dia são produzidos hoje num portfólio que tem mais de 700 poços ativos. Então, você vai ver que a produção média por poço é bem pequenininha, 15, 20 barris de óleo equivalente por dia por poço. Você vai ver que isso, comparado com o mundo offshore, quem está acostumado a acompanhar, é uma diferença muito grande. E também isso está distribuído em 59 concessões, 59 campos de petróleo diferentes, que são as unidades que, como a ANP, gerencia isso. A gente tem, atualmente, no nosso quadro aqui, aproximadamente 750 funcionários na companhia. A gente depois vai explicar um pouquinho aqui que a gente
internaliza muito dos serviços que, às vezes, são terceirizados por empresas de petróleo, principalmente na parte de sondas. É um dos nossos diferenciais competitivos, que a gente tem uma estrutura bem internalizada. Então, boa parte desse pessoal são as pessoas que operam esses equipamentos. Como eu falei, a gente já tem mais de 21 anos de operação, acho que é um dos diferenciais grandes que a gente tem na maior parte das empresas que fizeram IPO recentemente. Nós somos uma empresa nova no mercado de ações, mas bastante antiga aqui em operações no Brasil. Os dados financeiros aqui, grandes números financeiros aqui acumulados 9 meses de 2021, uma receita líquida aí de 755 milhões de reais, um EBITDA de 397 milhões, o que dá uma margem EBITDA de 53%, e no nosso IPO agora no começo de maio, a gente captou um pouco menos de 1,2 bilhões de reais. E eu vou explicar depois qual é a utilização desse recurso. Rafael, desculpa. Sim. Qual que é a diferença entre onshore e offshore? Eu vou explicar um pouco mais de detalhe. Assim, o onshore, a tradução, obviamente, é terrestre, e o offshore no mar. O offshore ainda subdivide muitas vezes em águas rasas e águas profundas, e aqui no Brasil ainda tem o pré-sal, talvez como uma terceira categoria aí nesse universo offshore. Aqui no Brasil, a grande diferença é que o petróleo começou no onshore brasileiro. Então, as bacias terrestres no Brasil estão quase todas concentradas aqui na região nordeste do país e estão em fases bem maduras de sua vida. São campos que foram descobertos e começaram a produzir aqui no Recôncavo aí década de 60, 70, no Rio Grande do Norte aí por volta dos anos 80. Então, são bacias e campos e poços que já estão em operação há muitos anos. Já foram, no nosso foco aqui, que são bacias mais maduras, são bacias que já foram exploradas há muito tempo. Não são bacias, digamos assim, exploratórias, de novas fronteiras, onde empresas estão indo para descobrir petróleo, como seria, por exemplo, na Amazônia, algumas outras bacias no país que ainda são pouco exploradas. Uma das diferenças principais, deixa eu pular aqui já para um slide que mostra um pouco disso aqui, que é interessante, é que, por exemplo, você vê aqui no mundo do pré-sal, tem apenas 122 poços produzindo lá, uma produção total aí de quase 3 milhões de barris de óleo equivalente por dia, o que dá uma produção média por poço aqui de 22 mil barris por poço. E aí, normalmente, esses campos são operados por empresas super majors, né? Petrobras, Exxon, Shell, essas empresas muito grandes. O onshore mais tradicional, sem ser o pré-sal, ainda é uma quantidade de poços pequenos e a produção média por poço também, comparada com o onshore, relativamente alta, aí de 2.400 barris de óleo equivalente por dia. E o universo onshore, você vai ver que a quantidade de poços se multiplica muito. São quase 6 mil poços onshore que estavam ativos aí nesse levantamento que a gente fez da ANP recentemente, e uma produtividade média de 33 barris por dia, de óleo equivalente por dia. Então, assim, são ambientes bem diferentes. O universo offshore normalmente tem a característica de ser um ambiente muito intensivo em capital durante a fase de exploração, perfuração, construção de plataformas e sistemas de escoamento, mas uma vez isso instalado, ele tende a ser um universo de custos operacionais mais baixos, porque a escala é muito maior. O universo onshore é quase que o contrário disso. Os custos necessários para investimentos tendem a ser bem menores comparativamente ao offshore. Por outro lado, como a produção está pulverizada numa quantidade de poços muito grande, o custo de extração tende a ser um pouquinho maior do que nesse mundo onshore. Legal. Ótimo. Voltando aqui rapidamente, o nosso histórico, como eu falei aqui, é um dos diferenciais. A gente existe aqui a gente já tem operações desde o ano 2000 até 97, quem se lembra, existia um monopólio que só a Petrobras podia produzir petróleo no país. Depois disso, houve uma queda do monopólio. A Petrobras começou a buscar uma série de parcerias, e uma dessas parcerias nasceu a PetroRecôncavo, voltada para operar um conjunto de 12 campos de petróleo aqui na Bahia, na bacia do Recôncavo. Ao longo desses 20 anos, a gente foi desenvolvendo uma série de expertise técnico aqui, que nos permitiram fazer um trabalho grande de revitalização desses campos, normalmente baseado aí com projetos de recuperação secundária a partir da injeção de água
nos reservatórios, visando o aumento do fator de recuperação dos mesmos, e também uma campanha de perfuração de novos poços em fio, não poços exploratórios, mas sim poços de adensamento de malha de produção, que também acabam agregando reservas. Eu destacaria que até provavelmente 2019, na verdade, nesse nosso universo de exploração e produção, a gente é uma empresa muito focada na parte de produção, em campos mais maduros, já com reservas provadas. A gente não dedica muita atenção à parte exploratória. A gente entende que isso aí é um jogo um pouco complicado para empresas de pequeno e médio porte. É um jogo de um risco muito mais alto. Então, nesse nosso universo de focando em campos maduros, até muito recentemente, existiam poucas oportunidades de expansão. Isso começou a mudar a partir de 2019, quando a Petrobras começou a concretizar, dentro do programa de desinvestimento dela, a venda também de campos terrestres que ela explorou por muitas décadas, estavam numa fase de declínio, e ela começou a vender. Então, por exemplo, em dezembro de 2019, a gente fechou a aquisição do Polo de Riacho da Forquilha, que é um conjunto de campos lá no Rio Grande do Norte, e foi a primeira aquisição nesse programa, de um ativo onshore nesse programa de desinvestimento da Petrobras, e depois disso a gente ainda assinou 2 outros contratos, um para a compra dos campos que a gente já operava aqui para a Petrobras no formato de um contrato de serviço que se chama Polo Remanso, e em fevereiro desse ano a gente assinou a aquisição do Polo Miranga, que é um conjunto de campos aqui também na Bacia do Recôncavo, que é mais focado em gás, é um campo de reservas mais de gás. Então, aqui, geograficamente, hoje a gente está bem espalhado aqui, cada pontinho verde desse e amarelo são campos de petróleo no alto aqui na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, e ao sul, aqui na Bacia do Recôncavo, na Bahia. De novo, uma das coisas interessantes desse nosso modelo de negócio é que, como ele é muito focado em ativos maduros, em bacias maduras, são bacias onde toda a infraestrutura de escoamento da produção, do poço até o destino final dele, ou uma refinaria, ou um terminal de exportação, ele já existe. Então, essa parte de escoamento já está toda, digamos assim, interconectada com as nossas próprias instalações. Esse gráfico aqui, ele mostra um pouco do nosso histórico aqui na Bahia, né? Então, do nosso modelo de negócio. Então, ele mostra aqui, em verde aqui, a gente está começando o gráfico aqui em 92, mas esses campos já tinham produção desde a década de 60, como mencionei. Então, nas mãos da Petrobras, esses campos vinham numa fase de declínio contínuo da produção. Então, a gente assumiu a operação desses campos aí em fevereiro de 2000, nessa linha pontilhada, e aí a gente foi capaz de incrementar bastante a produção. Você vê que foi traçado essa linha verde aí que a gente chama de produção básica, era uma projeção da própria Petrobras de como seria a tendência de produção desse ativo se não fossem feitos investimentos, e a parte amarela mostra a revitalização que a gente conseguiu fazer ao longo desses 20 anos. Então, a gente consegue perceber isso aí, dividir em algumas etapas. No primeiro momento, a gente chama aqui de low-hanging fruits, né? A gente conseguiu praticamente dobrar a produção que a gente recebeu aí de 3 mil para 6 mil barris de óleo equivalente por dia, a partir de uma série de reativações de poços que estavam parados, melhorias de infraestrutura de escoamento, eliminação de gargalos de produção, etc. A gente consegue esse tipo de ganho um pouco mais rápido. Depois, se você só fizer isso, os campos tendem a voltar para uma tendência de declínio. A gente depois investiu bastante aqui em projetos de aumento de repressurização dos reservatórios a partir de injeção de água. E isso associado a uma campanha de perfuração de poços em fio também. E aí a gente conseguiu um novo momento aqui de aumento na produção novamente. E toda essa área amarela do gráfico mostra a produção incremental que foi gerada ao longo desses 20 anos, 21 anos. Esse próximo slide mostra a mesma informação, mas no formato de reserva. Então, assim, todo ano, desde a fundação da companhia, lá no início do ano de 2000, a gente faz uma certificação independente de reservas. Então, em fevereiro de 2000, esse certificador indicou que nesses campos do Polo Remanso que eu mostrei no gráfico anterior, teriam 9,7 milhões de barris de reservas remanescentes. Só que ao longo desses 21 anos que a gente operou esse ativo, a gente foi capaz de adicionar 45 milhões de barris de reservas adicionais. Isso é um custo médio de
um custo de capital médio aí na faixa de $13 por barril. Nesse período, a gente produziu 32 milhões de barris e a gente ainda tinha agora, em final de 2020, 23 milhões de barris. Ou seja, 20 anos depois da gente assumir a operação desse ativo, tendo produzido uma quantidade significativa, ainda assim a gente tinha mais reservas do que quando iniciou. Isso é um resultado desse trabalho todo muito técnico que é feito para revitalizar esses ativos, e a grande oportunidade que a gente está tendo hoje é de replicar um pouco desse histórico, só que com uma base de reservas muito maior. Então, quando a gente mostra aqui no lado direito do slide, o volume de reservas do Polo Potiguar, que é desse ativo Riacho da Forquilha, que a gente comprou em dezembro de 2019, e do Polo Miranga, que a gente comprou em fevereiro desse ano, que ainda está para assumir, a gente vê que essa base inicial, que no começo era de 9,7 milhões de barris, hoje são de 150 milhões de barris, e se a gente conseguir repetir algo parecido com esse sucesso, esse volume de reserva vai poder se multiplicar também ao longo do tempo. Aqui tem uma dúvida, aqui o pessoal enviou uma dúvida que tem a ver com qual que é a diferença entre as reservas provadas, prováveis e possíveis. Quais são as diferenças? E o que significa recursos contingentes? Certo, ótima pergunta, Carlos. As reservas, essas categorias de reservas é uma categorização que é feita pelo certificador com base na probabilidade delas serem materializadas, produzidas. O conceito de reserva é um conceito não só técnico, mas também econômico. Ele não é um conceito de quanto tem de petróleo no subsolo, ele é um conceito de quanto tem de petróleo no subsolo nesses reservatórios e que podem ser produzidos de forma econômica, considerando as condições atuais de preço de petróleo e de custos de produção e etc. Então, tem um componente econômico aí por trás dessa categorização de reservas. As reservas provadas, normalmente, são aquelas que você tem mais de 90% de certeza de que elas vão ser produzidas aquele volume ou mais do que aquele volume que foi categorizado como provado. As prováveis caem numa faixa entre 50% e 90% de probabilidade. E as possíveis, se eu não me engano, são aquelas que são acima de 10% ou 20%, não me lembro exatamente, até esses 50%. Então, o que vai mudando basicamente é o grau de risco daqueles volumes serem produzidos. Os recursos contingentes aqui no nosso caso, é um caso bem específico, a única contingência nessa nossa certificação diz respeito à extensão das concessões. Boa parte das extensões aqui são do que é chamado de rodada zero, que são quando a Petrobras e a ANP fizeram os primeiros contratos de concessão, que foi lá em 98. Então, esses são contratos que vencem em 2025. E aí já tem todo um arcabouço legal de extensão, inclusive a gente já pediu a extensão de várias dessas concessões, de que os concessionários podem pedir a extensão das concessões mediante a apresentação de um plano de desenvolvimento, você demonstrar que elas são viáveis economicamente para além da concessão, do prazo atual da concessão, e que você tem um plano de desenvolvimento desses reservatórios de acordo com as boas práticas da indústria. Então, a gente vem aplicando por essas extensões e, à medida que elas forem sendo aprovadas, esses recursos vão migrando dessa categoria de contingente para reservas. Não sei se esclareci totalmente aqui a pergunta. Obrigado, mas eu tenho uma outra dúvida. Aí você todo ano tem que atualizar essa estimativa de reservas, mas isso depende não só da parte técnica, mas também da curva de preços do petróleo para frente. Correto. Tá? Resulta que o ano passado, o fechamento como que funciona essa reclassificação? Por exemplo, o ano passado fechou na casa de 65... $50, era na faixa de 50 ano passado. Mas agora está bem acima disso. Sim. Sim, com certeza. Assim, houve uma mudança de cenário bastante grande aqui de final de 2020 para o momento atual. Mesmo com essa queda grande aí que o Brent sofreu na última semana, basicamente, houve uma mudança de patamar. Essa mudança de preço ela pode ter um efeito meio circular de também aumentar os volumes de reserva, né?
não só aumentar o valor dessa reserva, mas também aumentar o volume das reservas. Isso se dá por alguns mecanismos. O primeiro, como a reserva é um conceito econômico, o preço maior do Brent ele viabiliza uma quantidade maior de projetos. Então, por exemplo, na minha lista de projetos técnicos aqui, eu posso ter a perfuração de alguns poços de petróleo, e aí normalmente tem uma lista de projetos onde eu tenho perfuração do poço X no campo tal. Ele vai me custar um CAPEX de X milhões de dólares para perfurar, ele vai me agregar uma produção inicial incremental de tantos barris de óleo equivalente por dia, que vai ter um determinado declínio, vai ter um custo de produção tal, e você faz esse cálculo para ver se esse projeto é economicamente viável. Então, obviamente, quanto mais alto o preço do petróleo, mais projetos se tornam economicamente viáveis e, portanto, há uma boa probabilidade de aumentar o volume de reservas à medida que esses projetos adicionais vão se tornando viáveis. Além disso, também afeta bastante o que é capturado nesse montante de reservas é a produção de todos os anos que eu tenho para frente até o limite econômico desses campos. Então, com o preço de petróleo mais alto também, é possível estender a vida econômica dos campos. Então, por exemplo, eu poderia ter um campo que se encerrava a vida econômica desde 2040 e com preço um pouco mais alto agora, ele pode se estender até 2045. Então, esses 5 anos adicionais vão se somar também no volume de reservas certificadas. Então, isso é bastante importante, acaba tendo esse efeito, sim, de essas variações do preço do petróleo para cima e para baixo, eles podem afetar também os volumes de reservas, e a gente faz esse processo de recertificação uma vez por ano, e a gente aqui normalmente usa como referência de preço a curva de futuro que existia no momento do final do ano. Então, qual era a curva de futuro que existia entre então de dezembro de 2020, e agora a gente vai atualizar com a curva de futuro de 2021. E essa mudança de patamar é de aproximadamente $50 por barril, era essa referência em 2020, e atualmente essa curva de futuro um pouco mais longa está na casa de $65 por barril. E qual que é o impacto contábil disso? Você reavalia onde que entra tem algum impacto contábil? O impacto contábil das reservas acaba sendo mais indireto na linha de depreciação, de amortização, depleção e depreciação, porque a forma como a gente amortiza os investimentos que são feitos no desenvolvimento dos campos é pelo método das unidades produzidas. Então, a minha produção dividida pelas reservas. Então, se eu produzir X% das reservas esse ano, é essa taxa de depleção que eu uso. Então, quando muda reservas, ela acaba afetando o denominador dessa equação. Legal. Obrigado. Esse próximo gráfico aqui, ele mostra também a nossa performance de produção aqui nesse ativo de Riacho da Forquilha, que é mais recente. Aquele primeiro gráfico que eu mostrei era um gráfico mais longo, desde 2000, quando a gente operava aqueles campos na Bahia, do Polo Remanso. Esse aqui já é mais recente, mostrando um pouco que a gente tem conseguido replicar uma performance bastante parecida com aquela que a gente teve lá nos anos 2000, de conseguir fazer esse ramp-up, esse aumento grande da produção, bem rapidamente a partir do momento que a gente assumiu a operação. Então, a gente assumiu aqui em dezembro de 2019, com mais ou menos 4.300 barris de óleo equivalente de produção por dia nesses ativos, e hoje em dia eles produzem mais ou menos 7.500 barris de óleo equivalente por dia. Isso aqui mostra um pouco mais quebrando trimestre a trimestre a nossa performance de produção, somando esses dois ativos da Bahia e o de Riacho da Forquilha, que ainda não conta com Miranga, que ainda não teve o closing. Eu destacaria aqui que a gente tem sido capaz aqui de aumentar a nossa produção trimestre a trimestre, estamos conseguindo seguir com essa tendência de alta. Destacaria também que a gente já começou a perceber um aumento bastante grande aqui da participação relativa do gás no nosso mix de produto. Então, se você olhar aí nesse primeiro data point aqui do terceiro TRI de 2020, ele representava mais ou menos 14% da nossa produção, e hoje em dia já está com 21,5% da nossa produção, com a perspectiva de aumentar ainda mais, porque quando tiver o closing desse ativo de Miranga, que é um polo majoritariamente de gás, isso deve crescer ainda mais proporcionalmente. A nossa certificação de reserva leva essa participação do gás aí para algo como 35% aqui a médio prazo. Então,
é uma área que a gente tem investido bastante, porque a gente tem conseguido bastante melhorias de preço, e eu vou explicar isso daqui a pouquinho, e isso tem permitido para a gente desenvolver mais reservas e mais produção nessa parte de gás. Esse gráfico aqui traduz na forma de produção média por dia a nossa certificação de reservas. Então, a certificação de reserva, a soma de todos os anos, dá aqueles 150 milhões de barris de reservas que a gente mostrou mais cedo, mas isso aí, mostrando aqui, a gente está mostrando só os próximos 5 anos, ano a ano, como isso se traduz. Então, para 2021, aí, somando esse polo Miranga, a gente vê uma produção média aí na casa de 15 mil barris de óleo equivalente por dia, e isso uma projeção de chegar perto de 32 mil barris de óleo equivalente por dia daqui a 4 anos. Então, isso mostra o potencial de crescimento orgânico da companhia, com os ativos que já estão contratados, digamos assim, sem contar com nenhuma aquisição adicional, e destacaria também esse crescimento da participação do gás. Você vê que aí, que ao final desse processo, o gás passa a representar algo como 35% da produção. Na parte de baixo é o mesmo gráfico, a gente só quebra por ativo. Esses em verde escuro são esse polo remanso, que são os ativos que a gente já opera há mais de 20 anos aqui para a Petrobras, nesse contrato de serviço, que a gente vai assumir como concessionário em breve. Então, tem menos crescimento nesse ativo, porque boa parte do crescimento a gente já fez lá atrás, naquele período de 2000 até 2020, e a maior parte do crescimento novo orgânico que está vindo são desses ativos mais recentes, em amarelo, do ativo de Riacho da Forquilha, e em cinza, desse ativo de Miranga. Um diferencial grande que a gente tem aqui em relação a outros competidores, aqui, e é bastante importante, a gente chega aqui, especialmente para o Brasil, é que a gente acaba internalizando muitas das atividades essenciais que são necessárias para você executar o seu desenvolvimento desses campos. Como eu mencionei mais cedo, nesse nosso universo onshore, existe uma quantidade muito grande, centenas de poços em produção e dezenas e centenas de poços que precisam ser perfurados também ao longo do tempo para você atingir todo o potencial desses campos. Então, para fazer isso, você precisa de alguns equipamentos, principalmente a parte de sondas, e aí aqui a gente divide entre sondas de workover, que são sondas que trabalham em poços já perfurados, já equipados para produção. Eles entram nesses poços ou para fazer algum trabalho de reparo ou para fazer alguma recompletação, que visando aumento de produção. E tem a sonda de perfuração, que são as que perfuram buracos novos e poços novos para entrada em operação. Então, a indústria de serviço aqui no Brasil, ela é uma indústria que, durante muitas décadas, ela só tinha um cliente, praticamente, que era a Petrobras, que contratava serviço num regime, normalmente, de licitações de longo prazo. Então, ela precisava de 10 sondas, ela fazia uma licitação, contratava 10 sondas, essa empresa de serviço mobilizava os equipamentos, trazia para cá, e esses equipamentos ficavam presos nesses contratos com a Petrobras. Então, para o produtor independente, é muito difícil você chegar para essa indústria de serviços e contratar. Estou precisando de 2, 3 sondas de workover, estou precisando de uma sonda de perfuração. Você não encontra essa disponibilidade aqui no Brasil. E quando encontra, são preços muito acima da referência de mercado internacional. Então, ao longo do tempo, a gente foi percebendo que era muito importante a gente internalizar essa estrutura para a gente poder ter controle, digamos assim, sobre o nosso desenvolvimento dos nossos ativos. Esse eu acho que é o ponto mais importante, mas também ter eficiência na parte de custos, porque esse processo de mobilizar equipamentos terceirizados, desmobilizar, normalmente acaba trazendo custos bem mais altos do que o que são praticados no exterior. Então, a gente caminhou para essa estratégia de internalização. Hoje, a gente tem uma frota de equipamentos bastante robusta aqui. A gente já tem hoje 5 sondas de workover, uma sonda de perfuração, uma unidade de fraturamento, de serviço de fraturamento, temos unidades de acidificação e uma série de outros equipamentos aí de apoio às operações que nos dá essa autonomia de executar nosso programa de trabalho sem ficar dependendo do mercado de serviço, a um custo bastante previsível. Então, na indústria de petróleo, normalmente, quando tem esses ciclos de alta do preço do Brent, normalmente esse custo desse serviço tende a ter uma inflação bastante alta, então é uma forma de a gente também se proteger um pouco disso.
e também um pouco de alinhamento de interesses, porque nós, como operadores, como donos dos poços, a gente consegue. O nosso interesse é que as intervenções nesses poços sejam feitas da melhor forma possível, para que, uma vez feita essa intervenção e o poço posto a produzir, ele produza pelo maior tempo possível, que ele leve um tempo médio entre falhas dele e seja o mais longo possível. Quando você faz isso com uma empresa prestadora de serviço terceirizada, esse alinhamento não é tão bom, porque essas empresas normalmente cobram taxas diárias. A forma como elas são remuneradas são por taxa diária. A diária de uma sonda custa X mil dólares por dia. Então, assim, para o prestador de serviço, se esse poço o tempo médio entre falhas vai ser de 12 meses ou 24 meses, meio que tanto faz. Até para ele é até mais interessante que seja menor esse tempo médio entre falhas, porque gera mais serviço para eles. Então, tem um desalinhamento de interesse grande que a gente procura também eliminar, internalizando isso aqui com equipes próprias da companhia. A gente já falou um pouquinho aqui do nosso universo onshore comparado com o universo offshore, né? Eu destacaria aqui que no Brasil, quase toda a produção da Petrobras está hoje no offshore, principalmente no pré-sal, realmente a Petrobras está num programa de desinvestimento da maior parte dos ativos que ela tinha, praticamente todos os ativos que ela tinha onshore. Ela começou esse processo, vários desses ativos já foram vendidos para empresas como nós, da PetroRecôncavo, a 3R e algumas outras empresas que compraram alguns desses ativos, mas tem alguns outros processos que ainda estão aí no mercado, como, por exemplo, o Polo Bahia, o Polo Sergipe, o Polo Potiguar, são ativos relativamente grandes. Você vê que o porte, por exemplo, do ativo Bahia, aí, 17 mil barris de óleo por dia, é praticamente o tamanho da PetroRecôncavo hoje, então são oportunidades bastante relevantes. Esse processo da Petrobras de venda são um pouco complexos e longos, tem fase não vinculante, fase vinculante, depois tem uma fase de negociação, às vezes tem rebid, etc. Quase todos esses ativos, a Petrobras já selecionou uma empresa para uma fase de negociação. A gente, infelizmente, não foi selecionado para nenhuma delas, mas a gente já passou por essa situação em alguns outros processos. No ativo de Riacho da Forquilha, que a gente acabou levando, a gente não foi o primeiro colocado no primeiro momento, assim como no Polo do Miranga. Então, muitas vezes é bem comum que a primeira colocada não consiga levantar os recursos para financiar a aquisição e a Petrobras chame os outros colocados abaixo até chegar alguém que tenha a estrutura financeira e a capacidade financeira de fechar essas aquisições. Então, a gente ainda acha que tem boas chances aí de alguns desses ativos poderem voltar para o mercado e a gente ter algumas oportunidades neles. E seria uma fonte adicional de crescimento inorgânico aqui para a companhia. Boa parte da oportunidade aqui que vale a pena mencionar é que esse gráfico aqui do meio mostra o crescimento, por exemplo, da produção do pré-sal, muito grande nos anos recentes, e a parcela do onshore, que é essa linhazinha mais verde, ela vai num declínio lento e contínuo já de muitas décadas, o que mostra que a Petrobras realmente não, e corretamente, não está dedicando muitos investimentos para esses ativos. Então, ela está bem comprometida em colocar no mercado e vender esses ativos terrestres para operadores independentes mais focados. E como esses campos estão subinvestidos já há alguns anos, isso cria bastante daquela oportunidade que eu mostrei mais cedo, daqueles ganhos rápidos, digamos assim. Normalmente tem boas oportunidades aí de você fazer alguns investimentos que conseguem reverter essa tendência de declínio bem rapidamente. Isso porque, como a gente mostra aqui no gráfico da direita, tem um termo técnico que se chama na indústria, que é o fator de recuperação. O fator de recuperação ele mede, basicamente, a partir dos estudos geológicos e das informações de todos os poços já perfurados nos campos, é possível estimar a quantidade de petróleo que tem nesses reservatórios. E aí você calcula quanto eu já produzi desse total, isso dá o fator de recuperação. Então, por exemplo, aqui no Brasil, esse fator médio de recuperação está de aproximadamente 21%.
Eu recuperei desses reservatórios somente 21% do petróleo e gás que estava nesses reservatórios. O benchmark mundial é de um fator de recuperação da ordem de 35%. Então, assim, isso mostra que esses poços, esses campos, tendem a ter uma oportunidade grande de uma empresa focada nesse tipo de trabalho, de revitalização, de aumento do fator de recuperação, conseguir aumentar a produção e conseguir continuar adicionando reservas, porque tem um longo caminho a ser percorrido até você chegar até esses benchmarks internacionais. Falar aqui um pouquinho aqui das oportunidades no mercado de gás, que é um mercado bastante interessante aqui para a gente, está passando por uma transformação enorme aqui no Brasil. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui até agora, até esse ano, basicamente, a Petrobras domina todas as cadeias da comercialização de petróleo, de produção, processamento, transporte e comercialização. A partir do ano que vem, a Petrobras assinou alguns termos de compromisso com o CAD e tem alguns compromissos com o governo federal, que ela tem que começar a prover acesso às infraestruturas para que os produtores possam comercializar a sua produção diretamente no mercado. Então, uma série de medidas têm sido tomadas para permitir que isso aconteça. Então, a partir do ano que vem, a gente já assinou uma série de contratos que vão permitir que a gente mude de um modelo onde eu vendo o meu gás, hoje em dia, o meu gás não processado, o gás rico, como se chama, para a Petrobras. A Petrobras transporta esse gás até as UPGNs, que são as unidades de processamento de gás natural, que é como se fosse a refinaria do gás, e faz esse processamento, e depois ela comercializa esse gás processado para as distribuidoras estaduais, para as termoelétricas e etc. A partir do ano que vem, e aí a Petrobras fez um piloto lá na UPGN Guamaré, lá no Rio Grande do Norte, e a gente foi a primeira empresa a assinar esse contrato, a gente vai virar a chave. A partir do ano que vem, eu não mais vou vender o meu gás rico para a Petrobras. A esses preços médios aí, como está nesse gráfico aqui, nessa patamar aí, mais ou menos $2 por milhão de BTU. A partir do ano que vem, eu vou contratar da Petrobras um serviço de escoamento e processamento desse gás na planta de gás, eu vou pagar para ela uma tarifa, e em contrapartida eu vou receber esse meu gás na saída dessa UPGN, o meu gás seco já tratado, e ele já está conectado na malha da TAG de transporte, então eu vou poder levar esse gás e vender. A gente fez alguns contratos aqui, a gente fez um contrato com a Potigás, que é a distribuidora estadual de gás canalizado no Rio Grande do Norte. A gente está participando no processo final aqui de uma chamada pública da PB Gás, por exemplo, que é a distribuidora da Paraíba. Eu vou vender esse gás tratado para essas distribuidoras estaduais e eu vou receber também, no caso lá da UPGN Guamaré, as frações líquidas que resultam desse processamento. Então, lá no caso, o GLP, o gás de cozinha, que eu vou poder vender também para distribuidores locais de gás de cozinha, e uma fração líquida que o pessoal chama de condensado, que eu também consigo comercializar no mercado e normalmente está atrelado ao preço do Brent, o valor desse condensado. Então, eu vou sair do modelo que eu tinha um valor bem baixo pela minha molécula de gás e que me dava uma fonte de receita para um modelo que eu vou passar a ter 3 fontes de receita para o meu gás. O gás seco, que eu vou vender para as distribuidoras estaduais, o GLP e o condensado. Então, com tudo isso junto e mesmo já descontando essas tarifas de processamento que eu vou pagar para a Petrobras, a gente espera que esse nosso preço de realização aí do gás natural aumente significativamente aí desses $2 para talvez algo como $6 por milhão de BTU, mais ou menos. Depende, uma parte disso depende da cotação do Brent e do GLP, que é um mercado um pouco mais spot. Então, é uma transformação bastante grande que está acontecendo nesse mercado de gás e a gente tem participado aqui de boa parte dessa cadeia. Talvez não, a única cadeia que provavelmente a gente não vai entrar, até porque tem questões legais associadas, essa parte de transporte que já está basicamente contratada aí com a TAG e na região Nordeste, que é a nossa área de atuação. Aqui a gente detalha um pouco mais desses nossos contratos
de gás que a gente já tem. Rafael, desculpa. Sim. Como que vai ser precificado o gás sob o novo contexto do mercado? Através de contratos privados? A partir de contratos privados. O mercado está, acho que nesse momento, numa fase de transição em que os fornecedores privados ainda não são capazes de suprir 100% do mercado. Então, a Petrobras vai continuar sendo um player bastante relevante ainda por algum tempo. Como tem funcionado é que essas distribuidoras estaduais elas têm feito chamadas públicas, que é como se fossem licitações aí, que elas convidam empresas para apresentar oferta de fornecimento para determinado período. Então, por exemplo, aqui da Potigás, a gente fez uma oferta aí de um volume de 236 mil metros cúbicos dia por esse biênio aí 2022 e 2023. Há alguma certa flexibilidade em como esse preço pode ser fixado. A gente, preço contado da Potigás, a gente foi para uma linha de ter um preço fixo em dólares por milhão de BTU, que vai valer por esse período. A Petrobras, a gente sabe que ela tem adotado uma prática de ser um percentual do Brent, normalmente, o preço do gás. Tem outros fornecedores, supridores que tratam como usando a referência do Henry Hub ou de alguma cotação de gás internacional. Esse modelo acho que ainda tem alguns modelos possíveis de serem feitos aí nesse mercado. Então a gente tem participado, a gente já tem esse contrato assinado com a Potigás e com a PBGás a gente está numa fase final aqui de negociação dos contratos e com a Bahia Gás também a gente está finalizando uma negociação para esses dois primeiros aí, a Potigás e a PBGás, basicamente para vender o gás produzido lá no Rio Grande do Norte, e esse da Bahia Gás é o gás aqui da Bahia. Tem aqui uma pergunta do Clênio, que é: existe algum projeto para entrar no mercado de GNL? A gente tem estudado algumas oportunidades de comercialização do gás também, na modalidade que o pessoal chama de gasodutos virtuais, né? Que é você comprimir e liquefazer uma parte desse gás, ou então comprimir e gaseificar, mas em carretas, transportar via carreta para distribuição, ou para posto de gasolina, ou para indústrias que estão fora dessa malha de gás canalizado que existe nos estados. A gente tem visto isso mais como alguns projetos pequenos de teste, especialmente, e às vezes tem um poço ou outro aqui numa região que está mais longe da malha de pipeline e que faça sentido você botar essa estrutura de compressão junto à cabeça desses postos, de produção desses postos, para escoar via carreta. Mas, assim, a gente, na nossa realidade, a gente não tem tanta necessidade de ir por esse caminho, porque quase toda a nossa produção ela já está conectada na malha toda de escoamento. Então, normalmente, é mais barato, digamos assim, você vender por esse caminho do que você fazer todos os investimentos que tem que ser feito para você liquefazer o gás. Legal. Bom, falar aqui um pouco de governança aqui da companhia. Acho que esse é um outro dos diferenciais que a gente tem, eu acho, bastante grande aqui, porque nós somos uma empresa que já existe há mais de 21 anos. E desde a fundação da companhia, a gente está destacando aqui os 3 acionistas fundadores, a gente tem aqui uma multinacional, a Petro Santander, que é uma empresa independente, focada também na exploração de campos maduros de petróleo em vários países. A gente tem operação principalmente nos Estados Unidos, na Colômbia e na Romênia. Então, quase todo o nosso know-how técnico, originalmente lá nos anos 2000, veio da Petro Santander. E temos sócios financeiros aqui, o Opportunity, que é o fundo de Private Equity, e o Grupo Perbras, que é uma empresa de oil field service bastante tradicional aqui, que tem mais de 50 anos prestando serviço para a Petrobras. Então, a empresa, desde a sua concepção, que ela tem essa estrutura de governança muito robusta, com um conselho de administração bastante atuante, com auditorias
externas contábeis por empresa Big Four desde o começo. Então, há mais de 20 anos que a gente passa por esse processo de auditoria contábil, por certificação de reservas. Então, acho que é um diferencial grande na maior parte das empresas que fazem IPO, que muitas vezes são empresas recém-constituídas e que não estão fazendo esse processo de auditoria pela primeira vez. No nosso IPO, o free float acabou sendo na ordem de 30%, 29% é a parcela que foi distribuída para o mercado, apesar de que o acordo de acionistas que existia deixou de existir. Então, hoje em dia, a empresa não tem um controle definido diretamente. O nosso conselho de administração, aqui nós temos 7 membros atualmente, 3 deles são independentes. Você vai ver que tem um perfil de gente com bastante experiência no setor de petróleo e gás aqui, sendo 3 deles estrangeiros, o Christopher, o Leo e o Phillips, são executivos do setor de petróleo e gás aí com mais de 30 anos aí nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. E dentre os independentes, aqui destacaria alguns como o Carlos Ferreira, por exemplo, que foi o chairman da Eneva, empresas de energia como a CPFL e Energisa. Então, gente com bastante experiência no setor, que dá um apoio grande aqui para a gestão nossa aqui no business. A nossa diretoria executiva aqui, eu destacaria também que é um time que trabalha junto há muito tempo, também é um diferencial muito grande. A gente falou no começo que eu já estou aqui há 18 anos na companhia, mas o nosso diretor de operações aí, que veio originalmente da Petro Santander, o Troy, ele também está aqui desde a fundação da empresa, alternando papéis como diretor de operações em determinados momentos e outros como papel de conselheiro, mesmo do conselho de administração. Mas nos últimos anos, aí, com esse crescimento a partir do programa de desinvestimento da Petrobras, ele voltou para cá para trabalhar como diretor de operações mesmo, na linha de frente aqui do comando das operações. E o nosso CEO, Marcelo, que também está há 14 anos juntos. Então, nós 3 temos pelo menos 14 anos aqui trabalhando juntos como time, e a gente tem uma segunda linha aqui de diretores um pouco mais jovens, também com mais ou menos mais de 10 anos, quase todos eles com mais de 10 anos na companhia. Então, acho que é um diferencial muito grande que a gente tem em relação à maior parte das empresas aí, que é um time que já vem trabalhando junto há muito tempo. E essa segunda linha aqui, mais jovem, eu destacaria que quase todos eles, você vai ver que aí o tempo dele de casa e o tempo de carreira são quase a mesma coisa. Então, são pessoas que a gente formou aqui em programas de trainee, recrutamos muito jovem no momento da carreira, formamos internamente, rodaram por diferentes setores e cresceram aqui junto com o nosso negócio. A gente gosta de destacar aqui um pouco na parte de impacto social da companhia, para o pessoal entender um pouco da realidade. Como as nossas operações aqui acontecem basicamente no interior do Nordeste brasileiro, são áreas de índice de desenvolvimento humano bastante baixo aqui no Brasil. Quase todas elas aqui estão no último quartil aqui de desenvolvimento humano. Então, são áreas que têm poucas alternativas econômicas e que a atividade petroleira em muitas dessas regiões é muito importante para a economia local. E a partir do momento que uma empresa como a gente chega lá, reativando investimentos, aumentando a produção, isso gera um círculo virtuoso bastante forte, porque aumenta a arrecadação de royalties, aumenta a arrecadação de ISS, à medida que tem mais prestação de serviço, mais serviço acontecendo na região. A gente tem uma série de contratações locais de mão de obra e de serviço, muito maior do que de uma empresa como a Petrobras. Então, acaba movimentando bastante a economia e tem feito com que a gente seja bastante bem recebido nessas regiões que a gente chega e tem um impacto bastante positivo nessas economias locais. Na parte ambiental, destacaria que assim, a gente, obviamente, são campos maduros, então toda essa infraestrutura de produção, quase toda ela já está existente, os poços já estão perfurados, então assim, tem muito pouco impacto incremental adicional, e o risco tende a ser bem mais baixo do que no ambiente offshore, obviamente. Qualquer coisa que aconteça no mar, a coisa se espalha muito rápido, os volumes são muito maiores. Na parte onshore, isso é bem mais baixo, bem menor. Nosso foco agora, de curto prazo e nos próximos meses, tem sido muito dedicado. A gente está
a partir do IPO, a gente captou recursos, a gente está fazendo esse closing dessas transações, dessas aquisições recentes. Então, nossa prioridade número 1 aqui é fazer uma aceleração muito grande dessa revitalização, desse investimento nesses ativos para entregar aquela produção, aumento da produção orgânica que a gente viu na nossa certificação de reservas. Então, isso tem requerido bastante da nossa atenção aqui, de mobilizar equipamentos adicionais, contratar gente nova, preparar para assumir a operação desses ativos, como o Miranga aí que está para acontecer o closing, para a gente conseguir realmente entregar aquela curva de produção conforme as nossas certificações. Na parte ambiental, aqui também destaco que a gente está fazendo o nosso primeiro relatório de sustentabilidade. A gente espera poder divulgar isso no começo do ano que vem. E junto com esse relatório de sustentabilidade, a gente está fazendo um inventário, nosso primeiro inventário de gases de efeito estufa também, que vai servir de base, de baseline, para a gente começar a traçar metas de redução e redução do nosso impacto nesse aspecto também. A gente, como eu mencionei, está muito ativo nessa busca por oportunidades nesse novo mercado de gás. A gente tem conseguido aquele círculo virtuoso. A partir do momento que eu consigo ter preços melhores para a comercialização do meu gás, isso tem permitido que eu volte aqui para o meu time técnico e peça a eles um foco de ir atrás de reservas de gás que muitas vezes não foram muito desenvolvidas naquele ambiente de alguns anos aí que o preço do gás era muito baixo. Então, a gente tem conseguido ter surpresas bastante positivas nessa parte de gás, porque se a parte de petróleo estava subinvestida pela Petrobras, porque está focando no offshore, essa parte de gás, então, as oportunidades que a gente está vendo são bastante grandes. Então, a gente está muito focado nisso. E, como eu mencionei também, a gente continua sendo bastante ativo e participando desse programa de desinvestimento da Petrobras e estamos atentos aí a oportunidades que possam voltar para a gente aí em determinado momento. Eu acho que é isso que tinha aqui na nossa apresentação para passar para vocês. A gente pode deixar um pouco aberto aqui para perguntas e respostas. Eu posso passar aqui rapidamente só uma parte de imagens aqui para as pessoas terem um pouco de ideia aqui, um pouquinho da nossa... como é o campo, né? Nossa realidade de operação. Então, aqui, por exemplo, o operador num poço que tem um método de produção chamado de bombeio de cavidade progressiva, BCP. Você vai ver que tem diferentes poços, tem diferentes métodos de elevação. Você vai ver aqui um poço equipado com outro tipo de método de elevação, chamado bombeio centrífugo submerso. Aqui é um poço injetor de água para aqueles projetos de recuperação secundária a partir dessa injeção de água nos reservatórios. O poço surgente de gás, então esses poços de gás surgente, ele basicamente não tem nenhum equipamento de bombeio nele. O gás ele flui por pressão natural, né, do reservatório para a superfície. Isso até ajuda bastante, por exemplo, na parte de custo de produção. Como não tem equipamento, não tem energia, nada para produzir esses poços de gás tendem a ter um custo de produção bem mais baixo do que o custo de poços de petróleo. Aqui uma dessas sondas nossas, aqui a sonda de perfuração nossa internalizada, numa das locações fazendo uma perfuração. Aqui é uma sonda de workover nossa com a unidade de fraturamento também nossa, fazendo fraturamento num dos poços. Isso seria o que os americanos chamam de fracking? Sim, sim, uma frack unit. Uhum. Aqui é uma sonda de workover leve, que ela é utilizada para manutenção de alguns poços. Às vezes, de tempo em tempo, quebra algum equipamento que está dentro do poço, você tem que ir com essa sonda lá para substituir o equipamento. E aí a gente trouxe isso aqui, uma melhoria que a gente fez, esse tipo de equipamento do exterior, que é uma unidade, você vê que é sob rodas, é montada no caminhão, então ela é muito ágil para ir de um poço para outro, e ela é operada com poucas pessoas e permite que essa velocidade de intervenções aconteça de uma forma bem mais rápida do que usando, por exemplo, guindaste, que era como a Petrobras usava na maior parte desses campos. É só para mostrar um pouco aqui visualmente como é essa nossa operação.
Legal. Muito obrigado, Rafael. Aqui tem uma dúvida que chegou para nós, que tem a ver com como que vocês, se você consegue fazer um resumo de como é que estão os recursos que vocês levantaram na época do IPO. Vocês levantaram um BI 200, acho que foi, ou por Sim, aí. Daí tem uma parte que vocês já investiram, o que está comprometida, porque está nesse closing de Miranga, acho que sim. você falou. Então, quanto que já desse BI e 200 foi alocado, e quanto que faltaria, e até onde que vocês poderiam chegar, por exemplo, em termos de investimentos? Uhum. Não, boa pergunta. A maior parte desse recurso que foi levantado no IPO, ele está destinado a pagar realmente essas parcelas remanescentes dessas aquisições, do Polo Remanso e do Polo Miranga, a maior parte do Polo Miranga, e tem também uma parcela remanescente ainda do Polo Riacho da Forquilha. Então, a nossa expectativa assim, é de mais de curto prazo, é de ter uma utilização aí de aproximadamente 110 milhões de dólares, mais ou menos, que daria uns 600 e poucos milhões de reais, para pagar o closing, a parcela do closing do polo de Miranga, a parcela do closing do polo de Remanso, e tem uma parcela relacionada à extensão das concessões de Riacho da Forquilha. Depois tem alguns pagamentos diferidos ainda para a Petrobras ao longo do tempo, mas aí já começa a se misturar um pouco com a geração de caixa do próprio negócio e não é tão necessário assim esse recurso do IPO para essas outras parcelas. Uma parcela da IPO, talvez algo como uns 100 milhões de reais, mais ou menos, seja mais dedicado aqui para a gente acelerar esse nosso investimento orgânico, essas perfurações de poços, essa aceleração desse programa de investimento dentro desses ativos que a gente já comprou também, compra de equipamentos, etc. E tem uma parcela que sobra como um certo valor que poderia ser utilizado para aquisições adicionais. Então, a gente está no momento agora que a gente está um pouco aguardando o desenrolar desses ativos, desse desinvestimento da Petrobras, que a gente participou de muitos desses ativos que eu listei, como, por exemplo, o Polo Bahia e o Polo Carmópolis, o Polo Sergipe, são ativos que a gente apresentou oferta, que ainda não foram assinados com nenhum vencedor. A gente entende que a Petrobras está numa fase de negociação, mas que a gente poderia ser chamado ou para um rebid ou em algum outro momento. Então, esses polos que ainda estão à venda são polos bastante grandes, então assim, não dá para dizer também que esse recurso que a gente já tem em caixa seria suficiente para financiar essas aquisições. Muito provavelmente a gente teria que fazer captações adicionais. A gente, na nossa estrutura de capital, permanece com uma dívida que a gente contraiu para aquisição de Riacho da Forquilha, que é uma dívida que vem sendo amortizada, isso continua a acontecer, o saldo dela atualmente é na casa de uns 140 milhões de dólares, mais ou menos, mas que é menor do que esse caixa líquido que a gente tem. Um BI 200 dá mais ou menos 200 milhões de dólares. Então, a gente tem hoje uma posição de caixa líquido positivo, né? Mas a gente tem essas parcelas para usar do close dessas transações, que deve consumir aí mais ou menos uns 100 milhões de dólares desse montante no curto prazo para pagar esses closes e essa extensão de Riacho da Forquilha, e tem essa sobra aí que permite para a gente pensar em alguns outros usos aí para o futuro. E no longo prazo, pensando aí em 2025, e que as coisas continuem indo do jeito que estão, qual que poderia ser o tamanho que a PetroRecôncavo poderia ter? Por exemplo, vocês produzem tanto ou você tem tal tamanho de reserva, como que isso poderia evoluir? A gente não pode fazer muita projeção aqui, eu posso falar com base na nossa certificação atual. A gente prevê que a gente consiga aumentar de 15 mil para 30 mil barris, 32 mil barris de óleo equivalente dia. Isso é mais ou menos o que tem de possibilidades aí dentro desses ativos que a gente já tem. Obviamente que a gente continua buscando algumas outras oportunidades de M&A que possam acontecer e que possam se agregar e sobrepor a isso.
Aqui o Eduardo fez uma pergunta. O volume de produção pode ser dinamicamente ajustado segundo o valor do barril de petróleo? Tem algum ajuste, sim. Então, assim, principalmente quando tem flutuações muito grandes, né, muito relevantes. Então, por exemplo, em 2020, quando teve aquela crise da Covid, que o petróleo chegou a cair muito, chegou a determinado mês, chegou até a ter preço negativo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Brent chegou a $12, se eu não me engano. Então, alguns postos, por exemplo, eles começam a ficar não viáveis economicamente. O custo marginal de produzir ele, de novo, a gente tem esse portfólio muito grande, né, de 700 postos ativos. Então, tem postos de todo tipo. Tem postos que o custo médio de produzir ele é de $1 por barril, $2 por barril, até os mais caros aí, que pode ser $20, $30. Então, tem um efeito, sim, que quando o petróleo cai muito, você, às vezes, fecha a produção de alguns postos de custo de produção mais alto. Alguns desses postos, eles quebram ao longo do tempo e a determinado preço ele pode não ser econômico para reparar, então ele quebra e você não faz o investimento para retornar ele a produzir. E a mesma coisa quando o petróleo sobe também, é o efeito contrário, começa a viabilizar essas produções. Então tem um pouco desse efeito, mas eu diria que ele é mais quando tem esses movimentos mais bruscos, né? Que isso acontece. A parte de gás, o gás normalmente tem uma parcela do gás que é o gás associado, que vem junto com a produção de petróleo, que normalmente você não flutua muito a produção desse componente, porque senão afetaria a sua produção de petróleo. A parcela, mas tem alguns postos que são de gás não associado. Então, nesse caso, você consegue ajustar de uma forma bem mais dinâmica, assim, de fechar a produção desses postos, por exemplo, se eu tivesse em contrato ou com um contrato muito ruim, e aumentar um pouco a produção quando eu estou com um contrato melhor. Legal. Deixa eu ver aqui. Qual que é a diferença da empresa qual a diferença da PetroRecôncavo com outros casos da Bolsa, como a PetroRio ou a 3R? Sim, ótima pergunta. Eu acho que a gente primeiro pode diferenciar essas empresas mais recentes, como a gente, a 3R e a PetroRio, que você mencionou, do que foi no passado, né? No passado foi a OGX, a HRT, etc., que eram empresas muito focadas em exploração e acabaram não tendo fim muito bom na época. Eu acho que essa leva mais recente de empresas que vieram para a Bolsa já tem um perfil diferente, mais voltado para a parte de produção. Elas têm comprado, basicamente, ativos em produção que já foram descobertos, que já tem infraestrutura de produção da Petrobras, e a estratégia acaba sendo de revitalizar, de aumentar a produtividade desses postos, reduzir custos, etc. Então, acho que isso é uma similaridade entre nós três, essas três companhias que você mencionou, que são empresas que têm focado mais em ativos já em produção e com essa tese de revitalização, de aumento de produção e redução de custos operacionais. Eu acho que uma primeira diferenciação pode ser feita entre a PetroRio, que tem um foco bem voltado para o offshore, e aí tem aquela diferença que a gente falou um pouco mais cedo, assim, do ambiente offshore ser um pouco diferente do ambiente offshore. Então, eu acho que é mais por aí, mas eu acho que até a filosofia tem uma similaridade, acho, bastante grande, só essa diferença realmente de ambiente de negócios. A 3R já é uma empresa que eu acho que está hoje com o pé em cada um dos lados. Ela começou bastante voltada para o onshore, como a gente, mas ela começou também a participar de projetos mais do ambiente offshore, no primeiro momento de águas rasas, e depois eu acho que também em águas um pouco mais profundas. Então, ela é uma empresa que hoje opera um pouco dos dois lados. A PetroRecôncavo, ela ainda é 100% focada no onshore. É onde a gente acha que a gente tem um diferencial competitivo grande e onde a gente acredita que é onde cabe, digamos assim, uma empresa do nosso perfil, uma empresa de menor porte, independente onshore. A gente acha que o ambiente offshore é um pouco perigoso, digamos assim, principalmente quando você vai para a parte de águas mais profundas, para uma empresa de um porte um pouco menor. Eu acho que outra diferença grande é esse nosso histórico longo de operação. Então, a gente
já opera aqui há mais de 21 anos, a gente já passou por ciclo. Quando a gente começou aqui no ano 2000, o Brent estava $15 por barril, a gente já pegou o ciclo do Brent bater 140, cair de novo, subir de novo, então a gente já passou e soube navegar, digamos assim, esses diferentes ambientes de preço de petróleo, que eu acho que é bastante importante, assim, é um dos principais riscos para uma empresa de petróleo e gás independente, é você conseguir sobreviver a esses diferentes ciclos e se adaptar a eles. E aí isso vale tanto por esse histórico da companhia em si, como o histórico do management, como a gente falou, de ser um histórico, o management que está há muito tempo trabalhando junto também, então já bem testado, digamos assim, e experiente no negócio. Por fim, eu acho que eu destacaria esse foco que a gente tem dado muito grande recentemente nessa parte de gás, que eu acho que não tem sido tanto o foco desses outros competidores que você mencionou. Então, acho que a gente está saindo um pouco na frente aqui de ser uma das primeiras empresas aqui fora desse universo Petrobras a entrar nesse mercado de comercialização de gás, nesse novo mercado que tá aparecendo. Eu posso pegar mais duas perguntas? Sim, fica à vontade. Tá. Uma é qual que é o cash cost ou break-even do petróleo da PetroRecôncavo? Ou seja, até que ponto a PetroRecôncavo conseguiria funcionar aí sem sair no prejuízo, basicamente? Esse número ele pode ter diferentes formas de ser calculado, né? O nosso custo o pessoal chama de lifting cost, né? O custo de extração, de produção, ele é na casa de $12 por barril, $12,50, se eu não me engano, aqui é o acumulado dos 9 meses desse ano. Esse pode ser a primeira métrica que você possa olhar. Como até foi uma das perguntas anteriores, isso aí varia um pouco, né? Então, quando o petróleo cai muito, você fecha os seus poços mais caros e você tende a conseguir uma redução nesse cash cost. Obviamente, há um custo de você reduzir um pouco a sua produção também, mas é um equilíbrio que, às vezes, você consegue adaptar conforme o ambiente. Então, assim, esse seria o break-even assim, mais direto, de pagar o custo de produção. Obviamente, tem um pouco de despesa geral administrativa por cima, se você botar outros custos como serviço de dívida para pagar juros. Se você quiser ver lucro líquido, você tem que adicionar também a parte de amortização, depreciação. Então, esse break-even vai subindo à medida que você vai adicionando esses outros componentes. Mas, assim, em termos de geração de caixa positiva, eu diria, botando já a parte de D&A, assim, geração de caixa operacional, na casa aí de $15 a $20 por barril, a depender de quanto investimento você queira fazer. Mas também, de novo, quando o cenário fica muito ruim e o preço cai muito, você também corta muito os seus investimentos, até porque se você fizer a conta a determinado preço de petróleo muito baixo, os investimentos não se pagam também, então você consegue preservar a caixa dessa forma. E outra pergunta que chegou aqui é como que funciona o processo de desinvestimento dos poços? É necessário pagar pela desativação? Bom, quando a Petrobras vende esses ativos, que já tem uma quantidade de poços perfurados grande, o comprador leva consigo esse passivo, digamos assim, de abandono e descomissionamento desses poços no futuro. A forma como a Petrobras vem conduzindo a maior parte desses processos é que ela faz um contrato de compartilhamento desses custos. Então, sei lá, por exemplo, num ativo de Riacho da Forquilha, que tenha, sei lá, uns 500 poços perfurados lá, a Petrobras faz uma lista de ordem de grandeza desse ativo, era algo como 100 poços, mais ou menos, de que ela vai nos reembolsar, digamos assim, esse custo desse abandono desses poços, e a gente fica responsável pelo restante. Então, há algum compartilhamento de custos, sim, entre a Petrobras e o comprador do ativo, e isso normalmente, a maior parte desse desembolso, ele é feito bem no marco final da vida útil desses ativos, onde você realmente vai abandonar esses campos. E aí, até com esse processo de cessão, a ANP tem sido bastante rigorosa aí de solicitar para os compradores a apresentação de garantias para esse descomissionamento. E aí tem algumas modalidades possíveis disso ser feito, de modo que você, ao longo da vida útil produtiva desses campos, você vá meio que separando os recursos necessários
para garantir o descomissionamento desses postos no futuro. Legal. Eu queria agradecer, Rafael, a disponibilidade, a apresentação. Queria agradecer todo mundo que participou, Rafael, Clênio, Gério, Eduardo, que fizeram perguntas. Eu queria aproveitar aí para convidar vocês a entrarem no site da empresa. Uma coisa que a gente gostou aqui na análise é que você tem muito material, por exemplo, a apresentação institucional é como um relatório mesmo, então você consegue aprender do setor de petróleo e gás, da própria empresa, está super contundente aí. Aproveitem o material que está disponibilizado, tá? O caso é um pouco difícil de modelar. A indústria de petróleo é uma linha aí diferente e o crescimento é em base a novos poços, mas aí está o desafio, tá? Pessoal, não se esqueçam de dar like, de se inscrever no canal, de divulgar. Aí o Clênio está enviando os parabéns para você, Rafael. Eu suspeito que ele é acionista, tá? Porque, pelo jeito que ele está falando, eu acho que é acionista, tá? E está contente. Legal. Tá bom? Muito obrigado. Não, muito obrigado, Carlos, pela oportunidade. A gente fica à disposição aqui também, o nosso time de RI, tem feito um esforço aqui de tornar a empresa conhecida e apresentar, tá um pouco mais acessível para as pessoas físicas, principalmente. A gente acaba tendo uma procura grande mais próxima aqui dos investidores institucionais, mas deixaria o nosso canal aqui de RI aberto aí para quem quiser tirar dúvidas, ter perguntas, ter algum tipo de ajuda de explicação. Acho que os relatórios de certificação de reservas são uma base interessante aí para quem quer entender um pouco mais a parte financeira do negócio, e a gente bota o time aqui à disposição para sanar dúvidas que as pessoas possam ter. Muito obrigado aqui pela oportunidade e ficamos à disposição aí para voltar no futuro. Ótimo, fica aí o convite. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado a todo mundo. Um abraço. Boa noite. Obrigado, tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.